A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs da geração eleita. Estamos aqui uma vez mais para darmos continuidade à nossa campanha Reconstruindo os Muros. Hoje nós temos uma palavra abençoada do Trono da Glória, ministrada pela nossa pastora Marlene, direto de Ouro Preto. Eu concito a todos a permanecerem conosco neste propósito dessas 7 semanas. A palavra de Deus diz que Deus é com aqueles cujo propósito é firme. Tenha um propósito firme com o Senhor. Vá até o final, não pare. Assim como Neemias, ele não parou diante de uma grande obra que ele estava construindo com um propósito bem específico, abençoar o povo de Deus. Assim você também, meu irmão e minha irmã. Não pare diante da proposta e do propósito que Deus tem para a sua vida. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de adversidade, mas nós entendemos que o Senhor está conosco. Nada poderá parar a igreja do Senhor Jesus. Então, nós estaremos neste ato, orando pela serva do Senhor, que estará trazendo a palavra logo em seguida. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai de eternidade, quero te apresentar aqui a vida da tua filha, Senhor, que estará, meu Deus, ministrando a tua palavra. Deus, conduza ela, Senhor. Fala aos nossos corações. Ministra o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Senhor, vem reedificar os muros da nossa vida. Vem, Senhor, nos animar, assim como o Senhor animou e fortaleceu Neemias e todos aqueles que se uniram neste propósito. Estamos vivendo um tempo de reconstrução, Pai, na nossa vida espiritual, onde não podemos parar, onde muitos estão parando e muitos opositores estão se levantando, mas nós entendemos que a tua boa mão assim está conosco, da mesma forma que esteve com o teu servo Neemias no propósito da reconstrução dos muros. Por isso, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Da geração eleita, eu vou louvar o hino da harpa 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com louvor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu agradeço a minha preciosa oportunidade, que Deus venha abençoar cada um de vocês, amém? A paz do Senhor a todos os irmãos da geração eleita, né? É motivo de alegria eu estar aqui juntamente com os irmãos, né? A qual foi me incumbido o direito de estar falando, né? Mandando esse vídeo para vocês
e participar juntamente com vocês dessa campanha, né? A campanha de Neemias, né? E estudando sobre Neemias e pensando como foi o que Neemias viveu, né? A gente vê o quanto Deus vai falar conosco nesta mensagem. Que você possa abrir o teu coração onde você estiver. A gente vai começar com uma oração, pedindo ao Senhor para que Ele venha participar juntamente conosco desse vídeo maravilhoso que possa tocar o seu coração. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, me dá sabedoria, porque de mim mesmo eu não tenho. Fale comigo, fale também com os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço e te louvo, Senhor, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui para começar, a gente vai ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Neemias, né, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estava eu em Suzã, fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-me pelos irmãos que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E ele disse-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor. Quando nós lemos a história de Neemias, me chama a atenção 3 coisas na história de Neemias. Uma que me chama bastante atenção é o nome de Neemias, né? O nome de Neemias, que significa, né? O significado do nome de Neemias, que significa consolo ou conforto. E a segunda, que me chama bastante atenção, né, sobre ele, era a sua função, né? Ele era mordomo. Mas no original, né, no original hebraico, mordomo vem da palavra, vem da pronúncia misvá, que significa conselho, né? Então Neemias não era só um simples mordomo, né, que servia o rei com a bebida, né? A gente vê que Neemias, ele também era conselheiro, ele era amigo do rei. E o que a gente aprende também com isso é que quando Neemias se apresentou ao rei, né, eles tinham um laço de confiança tão grande que os mordomos, as pessoas que fossem se apresentar ao rei, eles não poderiam estar com o rosto desanimado ou com semblante triste. Seja o que for que eles estejam passando, eles tinham que ficar para si, perante o rei, eles tinham que apresentar uma posição de alegria, porque eles não tinham direito de transparecer os seus sentimentos perante o rei. Mas a Bíblia diz que quando o rei olhou para Neemias, viu que não estava bem. E aí o rei perguntou para Neemias: o que está acontecendo, Neemias? Você não está doente? Por que está triste o teu semblante? Né? E a gente vê que aí, isso que me chama a atenção, era a profissão dele, não era uma qualquer. Ele era conselheiro do rei. E outra coisa que me chama bastante atenção, né, na vida dele, é que Neemias, ele tinha empatia. E empatia no dicionário, né, ele quer dizer você sentir a dor do outro, é você se compadecer pela posição do outro. E Neemias se colocou, porque Neemias nunca tinha ido até Jerusalém. Neemias nunca foi em Jerusalém, porque Jerusalém já estava, os muros da cidade, a cidade já estava há muitos anos que elas estavam derrubadas. Então Neemias já nasceu no cativeiro, então Neemias não conhecia, porém o coração de Neemias lembrava da sua terra. Então no coração de Neemias ele lembrou que ele era a terra de seus pais. E quando alguém deu informação para Neemias que a terra estava queimada, os muros da cidade estavam queimados, derrubados e os portões queimados, ele chorou,
né? A Bíblia diz que quando ele soube dessa notícia, ele estava no ano de Quisleu, que o ano de Quisleu, que é no calendário judaico, ele vem a ser o mês de dezembro. E aí aqui no capítulo 2, ele fala assim: e sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava eu posto vinho diante dele. Então, quando ele foi aparecer, que a gente falou que ele estava com um semblante triste, que ele foi aparecer o rei, foi no mês de Nissan, que no calendário judaico quer dizer o mês de março. Então, quer dizer, ele passou janeiro, fevereiro e março, orando e jejuando. E uma coisa que chama a atenção é porque muitas vezes a gente não quer orar, né? A gente acha, às vezes ora um dia, 2, e quando nós não somos respondidos, a gente vem logo se agoniar, né? E a Bíblia diz que ele orou. E com certeza o Senhor agradou-se da oração de Neemias. E aí Neemias pediu para que o rei desse carta para que ele fosse na cidade, né? Para que ele fosse até Jerusalém. Porque Neemias nunca tinha ido em Jerusalém. Porém, Jerusalém nunca tinha saído do coração de Neemias. Neemias lembrava, talvez alguém contava histórias para Neemias. E Neemias lembrava, Neemias se compadecia da sua terra. Ele sabia que ele estava ali, mas ele sabia que ele era estrangeiro, né? E aí quando a gente vê essa empatia de Neemias, né? Mesmo estando tão distante, né? De Suzã para Jerusalém, era cerca de mais ou menos 1.500 quilômetros, sem ter ido lá, mas o coração dele estava lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, né, é que Neemias vai até a cidade, pega cartas do rei, mas Neemias não toca trombeta. O que a gente vê hoje são pessoas, eu até falo, né, você quer conhecer uma pessoa, você dá poder para ela, porque as pessoas mudam e as pessoas se transformam quando ela tem poder. Neemias foi diferente, ele recebeu carta. Se você hoje é quem você é, não é ninguém, não é porque você é bonita, não é porque você tem uma posição boa na sociedade. Não é porque você merece, não. É porque a mão do Senhor nos é favorável. Porque a mão do Senhor é conosco. Por isso que tudo vai dar certo. Sabe quando as coisas vão dar certo? Quando você colocar a mão de Deus lá em primeiro lugar. E aí quando Neemias chega a isso, a mão do Senhor é favorável comigo. Porque até aí Deus não tinha falado com o povo. Deus tinha falado com Neemias. Então Neemias deveria ter uma palavra que fosse tão poderosa que ela entrasse no coração do povo e animasse o povo, porque o povo estava desanimado. O povo já tinha vivido muito tempo naquela vida mesquinha, aquela vida de pobreza, né? A qual entravam, roubavam, talvez eles plantavam, quando ia colher alguém vinha roubava. Então muitos se acostumaram. E é tão interessante que Neemias, ele chega trazendo esperança para essas pessoas. Eu achei tão interessante que Neemias começa a colocar no coração deles, né, o ânimo, a força. E a Bíblia diz que ali, né, eles se levantaram 38 grupos e ali cada um fez a sua parte, sabe? O açougueiro arrumou na frente da sua casa, o padeiro arrumou na frente da sua casa, né? O farmacêutico construiu na frente da sua casa. Então, seja qual for a obra, se todos contribuírem, nós encontramos facilidade. Se todos contribuírem, se todos ajudarem, a gente consegue fazer. Mas hoje as pessoas não querem plantar, todos querem colher. Porém, poucas pessoas querem plantar. E é necessário nós entendermos que para você colher, você tem que plantar. Então, na obra de Neemias, todo mundo se envolveu. Todos se envolveram em um só propósito. E eles começaram a trabalhar. Mas é interessante que quando estava tudo caído, ninguém ligava, né? Quando você está ali jogado, ninguém liga. Mas começa alguém te dar valor, aí Deus olhou para nós, né? E aí Deus nos deu valor. Deus olhou para mim, para você, nos amou e começou a nos dar vida e começou a nos abençoar. E aí sempre vai ter alguém, né? Que na realidade o nosso principal inimigo é Satanás, que sempre vai dizer que a gente não é, que a gente não pode. E não foi diferente. Quando Neemias começou a construir aqueles muros e todo mundo estava trabalhando em um só propósito, aí o inimigo se levanta. Aí a Bíblia fala de 2 homens, Sambalate e Tobias, né? Que eles se levantaram
eles se levantaram contra ele, né? Contra os projetos dele. E o inimigo sabe que a gente vai vencer, que nós somos vitoriosos. E aí o que acontece? Ele começou a desfazer do trabalho. E aí eles começaram a falar: ah, não vai dar certo, esse muro aí, esse muro é muito fraco. Se vir uma raposa e pousar, esse muro cai. E aí quando eles viram que não dava, eles armaram várias formas para destreinar o povo, para o povo ficar sem poder trabalhar. Então, e aí chegou um ponto que a Bíblia diz que com a mão eles trabalhavam, né? Uma mão eles trabalhavam e com a outra mão ele fazia a obra, né? Uma mão era a espada e outra mão eles trabalhavam na obra e outra mão estava com a espada. Quer dizer assim, eu estou trabalhando, eu estou armado, mas eu estou trabalhando, né? Então a gente tem que entender uma coisa: tudo nós precisamos um do outro. Talvez se Neemias fosse fazer sozinho, ele não ia fazer muita coisa. Mas Deus tocou no coração. Então que esta palavra, né, esta campanha que vocês estão fazendo, que eu vou participar com essa live, né? Nós aqui em Ouro Preto, nós estamos bem, graças a Deus que a gente está tendo culto, mesmo todo mundo separado, usando máscara, mas a gente está tendo culto, né? Inclusive eu vim do culto e estou gravando esse áudio agora para vocês. E a gente tem que entender uma coisa, né? A gente tem que entender que nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que acreditar. Agora não está tendo culto, mas a igreja precisa de você. A igreja precisa, o pastor precisa do seu apoio. Olha, não é fácil. Não é fácil. Então, só quem sabe é quem é pastor. A responsabilidade é muito grande, né? Muitas pessoas olham e falam assim: ah, pastor, quer enricar? Eu não sei o que é isso. Quer enricar com o dinheiro dos fiéis? Pode ter alguns que realmente conseguem enricar, mas a maioria das vezes o pastor sofre muito. O pastor, os irmãos ligam para pedir gás para o pastor. Ah, pastor, tá isso, tá aquilo, acabou o leite. Então essas coisas ninguém fala, né? Fica oculto. Mas enfim, né? Então nós temos que trabalhar juntos, trabalharmos em um só propósito, para que o Senhor venha abençoar. Então vocês que estão participando desta campanha, né, reconstruindo, nós estamos vivendo uma pandemia e depois todos vamos ter que reconstruir, né? E então assim, que você possa reconstruir. E para encerrar, quando eu falo de Neemias, aí eu também me faz lembrar de Ezequiel, né? Porque assim, são parecidos, porque Neemias reconstruiu e Ezequiel também reconstruiu. Mas aí de repente Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, geralmente a gente imagina quando Deus chama: vai, vamos dar um passeio, vamos. A gente imagina: vai me levar no paraíso, vai me mostrar muitas coisas. E de repente Deus fala para ele: Ezequiel, vamos, eu vou te levar, mas eu vou te levar no cemitério. E aí a Bíblia diz que ele leva ele até um vale. E aí o que a gente acha interessante é que a Bíblia diz que os corpos estavam sobre o vale, estava em cima. Por que aqueles corpos, aqueles ossos não estavam enterrados? Ele estava em cima, sobre o vale. Aí a gente entende o quê? Que para muitos olhavam e era um vale de ossos secos, desprezível. Mas Deus olhava para aquele vale e Deus se importou com aquele vale. E ele olhou, e esses ossos que para vocês não servem nada, para mim tem alguma coisa, tem algum significado. Nós olhávamos, talvez se nós estivéssemos lá, ou as pessoas que estavam na época olhavam, viam um vale cheio de ossos. Mas Deus não, quando Deus olhou, Deus viu um grande exército. E é interessante que a gente aprende que Deus, ele não vê como a gente vê. Eu olho para você e posso julgar a sua aparência, né? Quantas pessoas não julgam a aparência? Eu posso julgar a sua aparência. Mas o Senhor, ele não vê como nós vemos, ele vê diferente. Ele olha para o coração. Então que essa palavra possa entrar no teu coração nesta noite e que o Senhor possa falar com você.